Irmãos, a palavra de hoje, ela vem para nos confrontar e vem revelar a palavra. Porque a gente às vezes não percebe a importância de quem somos. E raízes é o que nos sustentam. Às vezes, por não ver a raiz, por estar debaixo da terra, a gente olha só a beleza da árvore, só olha a beleza das flores, ou porque está seca. Mas nós vamos ver o quanto a Bíblia fala sobre a importância das raízes. Algumas perguntas que eu quero falar para vocês nessa noite, que eu quero deixar, mas baseado naquele primeiro tema lá, diz assim em Mateus 13:20, a explicação da parábola do semeador. No versículo 20, diz assim: Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si, permanece pouco tempo, e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Então, qual é a característica dessa pessoa que foi gerada em meio aos pedregais, às pedras? Ela não criou raiz. E o que mais nós vemos hoje no meio da igreja do Senhor Jesus são vidas que não criaram raízes. E quando vem os dias maus, elas vão para fora, elas fogem, elas somem, porque elas não têm estrutura, elas não têm firmeza, elas não têm convicção naquilo que elas creem. Então, algumas perguntas que eu quero deixar e que eu quero que você, no seu coração, responda para você mesmo, são essas perguntas: que tipo de raiz você produz? Onde a sua raiz está firmada? Do que sua raiz tem se alimentado? E como está a sua raiz? Eu gosto muito de planta. Quem for lá em casa sabe. Eu gosto de ver, e o pastor também, agora também gosta. E a gente vai plantando, vai aonde acha uma mudinha, vai pegando. Mas às vezes a gente percebe que uma planta ou outra está secando. E quando a gente vai olhar, tem uma praga. E essa praga está afetando justamente a raiz. Então, muitas vezes, a gente não cuida o suficiente da nossa vida cristã. E quando a gente vai perceber, ali está cheio de colchonilha, cheia de ácaro, cheio de algum problema lá da estrutura que vai minando a nossa força. Mas hoje, nós vamos ver algumas raízes e algumas árvores que se destacam na palavra de Deus. Amém? Nós vamos ver a primeira árvore, é a árvore que foi amaldiçoada. Não precisa nem aumentar muito aí. A árvore que foi amaldiçoada, ela ficou seca, ela ficou sem vigor e ela morreu. Essa árvore é aquela parábola de Jesus e a figueira, em Mateus 21, 20 e 22. Mateus 21, de 20 a 22. Jesus passando pelo caminho, andando lá, ele viu uma figueira bonita, vistosa, cheia de folhas. E ele então sentiu fome e ele foi lá para ver se tinha algum fruto. E aí diz assim, e quando ele passou que ele não disse, ele fez assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Em outra versão diz que secou até a raiz. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu e assegurou:
lhes asseguro, se vocês tiverem fé, não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, né? Mas aqui nós vamos ver uma coisa, mas em outro texto, em Lucas e em Marcos, diz que não era tempo de figo. Mas há uma coisa, algo importante. A figueira está cheia de folhas. Quem lida com plantas sabe que quando depois que acaba a dormência, começa a sair a fruta, ela logo já sai a folha, sai o fruto junto. Quem tem videira sabe disso. Quem tem figueira também. Eu tenho uma figueira lá em casa, ela está saindo várias folhas novas. E essas folhas ela já vai saindo com o brotinho do fruto. Então, aqui, pelo que nós podemos entender, mesmo não sendo o tempo da figueira produzir, mas o que dá a entender é o fruto temporão. É aquele fruto que dá fora da época. Porque se a figueira estava cheia de folhas, era para ter fruto nela. E Jesus então lançou uma palavra e ela ficou seca. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para nós frutificarmos na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. Muitas vezes nós vamos passando os anos e nós vamos levando uma vida cristã infrutífera, sem produzir nada. Às vezes a gente se assusta de pessoas que têm 30, 40, mais anos dentro da igreja e não faz uma oração, e tem medo de falar de Jesus, e não testifica de Jesus aos familiares, e não testemunha, e não dá nenhum fruto, não se envolve com nada, não produz nada. Então Jesus ele vem procurar fruto. Às vezes é aquela pessoa que está vivendo uma vida cristã só de aparência, sabe? Aqui na igreja é poderosa, mas em casa é um horror. Xinga, briga, joga as coisas, bate no cachorro, chuta a criança, ou chuta o cachorro, não é? Mas não tem nada de Deus. Então é um cristão que só vive de aparência, não tem raiz. Jesus vem procurar frutos, e quando olha, não tem nada. E essa pessoa não permanece, essa pessoa não continua, essa pessoa morre dentro da igreja. Tem até um hino que fala: tão perto do reino, mas sem salvação. Às vezes está aqui, vem de domingo após domingo, mas é improdutivo, é infrutífero, é murmurador, é reclamão e não faz nada. Então, para essa pessoa, para essa vida, a sentença é uma vida seca, sem vigor, sem produzir, sem esperança, a raiz sem nutriente, seca. Mas nós podemos ver que na Bíblia também tem uma outra passagem que fala sobre a raiz de amargura. E essa raiz de amargura nós vamos ver lá em Hebreus 13, 20. Glória a Deus. No finalzinho de Hebreus 13. Aleluia. Não é 13 não, irmão. É Hebreus 12. Espera aí, eu que estou olhando errado. Hebreus 12, 14 a 15. Amém? Hebreus 12, 14 e 15. Uma outra versão vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação. Mas na minha versão está escrito assim: esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, que não haja nenhum
imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de herança como filho mais velho. Raiz de amargura. A raiz de amargura, eu pensei e coloquei aqui algumas coisas caracterizando a raiz de amargura, que muitas vezes nós estamos dentro da igreja e a nossa raiz está contaminada. A raiz de amargura diz assim, aí, causa perturbação. Perturbação, o que causa perturbação muitas vezes em nós? A ansiedade, a angústia, a decepção, a frustração, o adultério, o vício, a confusão, a maledicência, a traição, o orgulho. São situações e são palavras que vêm trazendo em nossa vida, que vem trazendo perturbação, que vem tirando a nossa força, que vem fazendo com que a gente fique amargurado. E aí também diz que também causa contaminação de muitos. Porque quando eu desenvolvo essas coisas, quando eu estou produzindo, ou quando eu estou firmado nessa raiz de amargura, eu vou desenvolvendo, eu vou trazendo para a minha vida e para a vida que aquelas pessoas que estão do meu lado, a deslealdade, o ressentimento, a falsidade, o ódio, a inveja e a ira. Então você percebe que quando aqui em Hebreus fala para nós seguirmos em paz com todos e a santificação, porque sem a qual nós não veremos a Deus, é porque a santificação é um processo que me faz tirar essa raiz de amargura, me livrar dessa raiz de amargura, para que eu possa produzir no reino de Deus. Então essa raiz de amargura, se nós não cuidarmos, em todo lugar que nós formos, nós não seremos abençoados. Verdade. Não sei se você já conviveu com pessoas assim, que nada tá bom. Verdade. Nada tá bom. Ganha um presente, isso não gostei da cor. Faz uma festa, não gostou da festa. Compra um carro, fala mal do carro. Faz uma coisa diferente, uma viagem para descansar, volta mais cansada. Nada tá bom, tudo reclama, tudo tá desanimado, tudo tá ruim. Raiz de amargura. Sai daqui, vai para lá, de lá vai para cá, e muda de casa, e muda de carro, e muda de marido, e muda de filho, e muda de tudo, se é que pode mudar de filho. Hoje em dia a gente nem sabe lá, né? Do jeito que tá as coisas. Porque tá aqui dentro. Tem coisas que estão aqui no profundo da nossa alma, enraizado dentro de nós. E se a raiz de amargura não sair de dentro de nós, a glória de Deus não pode brilhar. Se essa raiz de amargura estiver dentro de nós, nós viveremos uma vida cristã perturbada, sem paz, sem alegria, sem produzir o fruto do Espírito Santo. Raiz de amargura. Mas nós não ficamos só nisso. Há esperança, não é? Nós só temos que aprender e pedir para que o Espírito Santo revele em nós qual é a raiz que está. Por que nós estamos agindo dessa forma? Como que está a nossa raiz mais profunda? Porque tem coisa que só o Espírito Santo pode revelar. Porque se uma pessoa chegar e falar para você, você vai se irar. Sabe quando a pessoa está com aquele vício e a pessoa fala assim: não, eu não sou viciado, eu paro quando quiser. Mentira. Porque está afundado na droga, mas não aceita que é viciado. Está afundado no vício da prostituição, mas não aceita que é viciado.
Então só o Espírito Santo revelando, só o Espírito Santo confrontando, só o Espírito Santo incomodando, para que a pessoa possa falar: Deus de misericórdia, eu sou um adúltero, eu sou um viciado, eu sou um promíscuo, eu sou uma pessoa que está longe da tua presença. E o Espírito Santo faz, e o Espírito Santo revela, e o Espírito Santo trata. Mas para aquele que tem um coração quebrantado, para aquele que tem um coração aberto. Amém? Glória a Deus. Mas também não se desespere, também há esperança para nós. Raízes profundas podemos desenvolver, raízes que aguentam o rojão, que aguenta a luta, que aguenta a batalha. Aleluia. Em Jeremias 17, aleluia, como estão suas raízes, glória a Deus. Jeremias 17, Deus, tu és poderoso, a tua palavra é viva, Deus. Jeremias 17, de 7 a 10, oh Deus, amém. Jeremias é o Velho Testamento, amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar os seus frutos. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aqui está dizendo que aquele que teme ao Senhor, o homem ou a mulher que está na confiança do Senhor, que passa na presença do Senhor, é como a árvore plantada junto a um ribeiro de águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Quer dizer, as raízes vão se aprofundando, vão se ramificando e vai saindo para todos os lados, e pode ter a maior sequidão, pode ter o momento mais terrível da vida, é um luto, é uma enfermidade, é uma falência de uma empresa, é um desemprego, é algo, uma calúnia, uma traição, algo terrível que venha a passar. Está sempre firme, as suas folhas estão sempre verdes. E diz aqui: não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Isso é maravilhoso, irmãos. Que você olha para a pessoa, é aquela pessoa que te motiva só de você olhar. Você olha para aquela pessoa é cheia de Deus, porque ela está sempre viçosa na presença do Senhor. Nada tira ela da presença do Senhor. Pode até ficar abatida, porque o abatimento é do homem. Nós podemos ter momentos de abatimento, mas nunca de sequidão, nunca de deixar a presença do Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Nós estamos ligados, nós estamos aprofundados na presença do Senhor. Em Isaías fala dessa árvore que é o carvalho. E o carvalho, ele é muito interessante, porque ele se forma de uma forma tão resistente e resiliente, que pode vir tempestade que vier, pode vir situação que vier, ele permanece firme. E aqui fala que nós somos como carvalhos de justiça, plantados, né? Isaías 61:3
É um texto messiânico, fala de Jesus, sim, fala de Jesus, mas nós podemos aplicar para a nossa vida, porque o Senhor nos ungiu. O Senhor nos ungiu para fazermos a sua obra, nos levantou. E diz aqui o texto de Isaías 61: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados, todos esses que foram ungidos para fazer esse trabalho, para dar esses frutos, eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da glória de Deus. Você é carvalho de justiça. Você é para manifestar a glória de Deus. E para manifestar a glória de Deus, para pregoar o ano da salvação. Glória a Deus. Nós não estamos aqui para passar apenas por passeio. Nós não estamos aqui só para, sabe, mais um nessa terra. Nós temos um destino, nós temos um propósito. Olha para o teu irmão e fala: Deus te chamou para ser carvalho de justiça, manifestação da glória do Senhor, aleluia. Oh Deus, recebermos uma coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria. Quanta gente que está andando na presença de Deus, mas com a mente cheia de cinzas, de tristeza, de angústia, de falta de fé, de falta de esperança. Oh Deus, aleluia. Deixa eu ver se meu desenho correu. Aqui fala que fomos enxertados na oliveira. Somos raízes santa, temos a raiz santa. Deixa eu ver se eu acho agora, creio que é em Romanos 11. Oh, aleluia. Glória a Deus. Romanos 11, eu não marquei o versículo, mas eu vou achar. A gente fica tão assim, né? Animado. Glória a Deus. Oh Deus. Romanos 11. Aqui está dizendo que o povo gentil, ele foi enxertado na geração eleita, no povo de Israel. Mas nós somos enxertados através de Cristo Jesus. Eu não sei se você já viu uma planta enxertada, mas é muito interessante. Quando eu era pequena lá em Barbacena, quando eu morava no Instituto Bíblico Batista, lá tinha uma árvore, um limoeiro, esse limão rosa, limão que eles chamam, né, caipira, e enxertaram junto com aquela árvore o pé de tangerina. Então quando dava o limão, dava tangerina. Então você olhava assim no pé, você achava interessante, porque de um lado tinha o limão e do outro tinha o enxerto da tangerina. E aí a gente olhava aquilo e já ficava maravilhado, não é? Às vezes quem mexe com videira, há um enxerto da uva brava, daquela uva que não é muito boa. Eles enxertam ali uma uva de qualidade, porque aquela videira brava, ela tem mais estrutura, ela tem mais força. Então quando ela está enxertada, ela dá força para aquela uva boa, para que produza uma uva de qualidade.
E aqui em Romanos 11 diz assim. Porque eu só pus 11. Obrigado, meus. É isso mesmo? Tá. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, todas as massas também é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos forem cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros, agora participa da seiva de que a raiz da oliveira é cultivada. Não se glorie contra estes ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você, a raiz é que te sustenta. Então aqui está dizendo que nós éramos um zambuzeiro, um galho, uma planta qualquer. Nós gentios, nós que não fazemos parte da linhagem de Davi, ou da linhagem de Abraão, ou descendente de Israel. Mas em Jesus Cristo nós fomos enxertados. E nós então participamos dessa graça, participamos dessa glória e somos santificados em Cristo Jesus. E participamos de tudo aquilo que o Senhor Jesus pode nos dar. Então nós não somos qualquer um. Nós nos tornamos uma oliveira de qualidade, uma oliveira de verdade. Eu não sei quantos aqui já viram uma oliveira, mas é a coisa mais linda quando ela está toda produzindo, quando ela está cheia de fruto. Então, nunca vi? Nós íamos lá em Israel, gente. É emocionante. Eu quero voltar lá, mas depois que acabar a guerra. Glória a Deus. Mas é isso, porque nós fomos lá no Jardim das Oliveiras e é algo lindo, é uma plantação imensa. E lá, naquela plantação, tem alguns moinhos de pedra. Então eles colhem ali, e ali eles já tem a prensa para eles tirarem o óleo. Então há 7 óleos, né, pastor, que é tirado. Há o óleo da unção, há o óleo para iluminar, há o óleo para comer, há o óleo para curar. Então, do azeite, dá para sair, da azeitona, dá para extrair muitos óleos. E cada um tem a sua função. Então, nós fazemos parte dessa oliveira. Nós fazemos parte, que temos a função de trazer luz, de trazer cura, de trazer alimento. Nós não podemos fugir do nosso chamado, irmãos. Nós estamos recomeçando, sim. E é muito bom recomeçar. Sabe por quê? Porque que se nós recomeçamos da forma certa, nossa produção vai ser dobrada. Se nós recomeçamos, sabe, com o coração aberto, com o coração quebrantado, com o coração transformado, nada pode impedir. Uma certa vez, nós estávamos começando o nosso ministério e o pastor trouxe uma palavra poderosa e o Senhor tinha revelado que havia uma potestade na porta da igreja que nós estávamos, que impedia das pessoas chegar. Mas uma coisa que eu guardei no meu coração, ele falou assim: a única coisa que vai impedir da nossa igreja crescer é o pecado. Foi ali na Vida Nova, quando nós começamos ali. Na época tinha mais crianças e adolescentes, alguns adultos, dava menos de 10. E aí, aquela palavra gerou rema, gerou vida, que a única coisa que podia impedir o agir de Deus, o crescer do Senhor sobre a igreja, era o pecado. Então foi um tempo de busca, de quebrantamento, de arrependimento, de cura interior. Nada ficou
As pessoas vinham na nossa casa e confessavam o seu pecado e falavam: pastor, eu não quero mais viver dessa forma. Pastor, me ajuda. E Deus fez uma obra maravilhosa, que tem algumas pessoas que sabem do que eu estou falando. Então, irmãos, nós temos a enxertia de Cristo em nós. Dá para entender isso? Glória a Deus, aleluia. Se nós temos Jesus enxertado em nós, se fazemos parte dessa geração eleita, desse sacerdócio real, dessa nação santa, desse povo adquirido, não tem por que andarmos como destruídos. Não tem como andar como derrotados. O Senhor nos chama para frutificar. Lá em 1 Coríntios 13, quando ele termina, eu nem anotei, mas quando termina aquele cântico do amor, ele diz que 3 coisas vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. E eu fiquei pensando, porque essa fé, a esperança e o amor são uma base da nossa raiz. E nós só conseguimos isso, pode deixar lá, tá, querida? Através da leitura da palavra, através da oração e através da comunhão. São essas 3 bases que nós podemos, como raiz, crescer, dar frutos e aumentar realmente a copa da nossa árvore, com a frutificação. Com a frutificação. Mas tem um outro texto, caminhando para o final, tem um outro texto que eu achei muito interessante, que é lá em Apocalipse. Eita, que nós estamos dando um passeio. O Marcos prega em Gênesis e eu prego em Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse 22, de 1 a 5. Aleluia. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano. Então, quer dizer, o ano todo tinha fruto nela. 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos a servirão. Eu fiquei pensando, mas por que uma árvore no meio do paraíso, não é, que João colocou ali, vai estar ali para a cura das nações? E eu pesquisando e pedindo entendimento para Deus, é que quando nós saímos dessa terra, quando nós chegarmos lá, a Bíblia diz que virá uma multidão de vestes brancas, aqueles que virão da grande tribulação, não é? Haverá todos aqueles que forem, vão trazer consigo ainda dores, vão trazer consigo ainda feridas. E eu achei interessante isso. E só através dessa árvore que está plantada no meio da cidade de Deus é que vão ser curados totalmente, plenos. Porque nós estamos sendo curados a cada dia. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos Jesus, nós começamos um processo de tratamento.
não é? A nossa alma, dos nossos anseios, das nossas tristezas, as nossas culpas, as nossas dores, cada dia. Por isso que fala que a igreja é um hospital. Tem uns que estão chegando em fase terminal, tem outros que chegam que ainda estão conseguindo andar, tem outros que já conseguiram vencer aquela enfermidade e estão caminhando. Mas a cura total, a plenitude da glória de Deus, nós só teremos na eternidade. Então aqui fala que havia um rio claro como cristal, e ali no meio havia uma cidade que produzia 12 vezes ao ano, uma para cada mês, para trazer cura às nações, para trazer cura àquele povo que chega. As folhas traziam. Eu gosto muito de tomar chá. Então toda noite eu vou lá no meu quintal e eu pego uns matinhos lá e faço chá. Agora até o pastor está entrando na minha. Pastor, quer um chá? Ele já está querendo, já está tomando alguns chás que eu faço. Mas isso para quê? Porque a gente acredita. Eu me sinto bem. Agora imagina na eternidade você pegando daquela árvore. Eu creio que aqui essa árvore é a árvore da vida. É a árvore da vida. Não haverá mais, porque aqui fala: não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais nada no céu que nos tire da presença do Senhor. Nós estamos sendo apenas capacitados aqui nessa terra, estamos sendo treinados nessa terra. Então aqui fala a leitura da Bíblia, a vida de oração, a vida. Por que nós falamos tanto disso? Porque se nós não tivermos firmados na palavra, não estivermos nas orações, não estivermos em comunhão, nós não conseguimos vencer. É verdade, desse jeito. Os dias são maus. Cada hora você leva um susto. Esses dias eu falando com o pastor, uma menina de 11 anos tacou fogo no apartamento dos avós, porque os avós proibiram dela ficar na internet, no celular. Ela trancou eles no apartamento e tacou fogo no sofá. Os vizinhos jogaram colchões lá fora e eles pularam de uma altura de 5 metros, se eu não me engano, porque ficava no 4º andar. Essa violência descabida que nós estamos vendo. Nós estamos apavorados com a guerra em Israel, na faixa de Gaza, mas o nosso Israel e a nossa faixa de Gaza é o Rio de Janeiro. Não é? Que coisa horrorosa. Se nós como igreja não tivermos enraizados em Deus, não tivermos raízes profundas na palavra do Senhor, na vida de oração, nós vamos sucumbir. Nós vamos entrar num processo de ansiedade, de depressão, de angústia, que pode tomar 1001 tarja preta que não vai resolver, porque o único que trata no nosso interior é Jesus. O único que mostra, que revela o que é que está causando aquela dor. Às vezes é uma dor até ainda intrauterina, ainda de rejeições. É só assim. É só em Deus. É só em Deus que faremos proeza. É só em Deus que vamos continuar. É só em Deus que vamos permanecer, não deixando que a raiz de amargura nos perturbe, não deixando que as nossas raízes se tornem instrumentos para contaminar a nossa vida e a vida de quem está perto de nós. Amém? Então que Deus nos abençoe e que nós possamos estar respondendo. Volta aquelas perguntas lá para mim, por favor. Essas perguntas que
você possa estar refletindo nessa semana. Que tipo de raiz eu estou produzindo? Raiz de amargura? Raiz de uma árvore que estende as suas raízes até o ribeiro de águas? Onde sua raiz está firmada? Em Cristo? Ou na situação política da nação? Ou na cultura deste mundo, desse século? Do que a sua raiz tem se alimentado? Das notícias? Da última música sertaneja? Da última história que saiu? Do que está se lembrando? Qual tem sido a sua playlist? Não é? Porque às vezes a gente está ouvindo os hinos aqui, a gente canta, mas no nosso carro, na nossa vida, só tem uma banda aí que eu não sei, Zé Camargo e Luciano, não, Jorge Mateus, não sei quem que tem aí. Como está a sua raiz? Você tem se cuidado? Você tem detectado onde está o foco do problema? Você tem tomado a medicação na dose certa? Porque, Marcos, a diferença entre a medicação e o veneno é a dosagem. Se você tomar um remédio que é bom, mas se você tomar em alta dose, vai te fazer mal. Então é uma coisa que nós temos que saber. Qual é a dosagem do que eu estou me alimentando, do que eu estou me cuidando, da forma que eu estou vivendo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e que essa palavra seja revelada no teu coração. E que você consiga entender que Deus te chamou para ser carvalho de justiça, raízes profundas, que aguentam tempestades, que é resiliente, verga, mas não quebra, e permanece bastante para a glória do Senhor. Amém? Vamos nos levantar e orar ao Senhor. Glória a Deus.